Fala galera esmeraldina, eu sou o Igor Bernardes. Estamos aqui hoje para mais um vídeo nesse falando sobre a derrota do Goiás para o Botafogo nesta última quarta-feira, dia 28, jogando em casa na Serrinha. O Esmeraldino acabou aí sendo superado pelo concorrente direto na briga aí por uma vaga no G8. O Verdão perdeu o jogo pelo placar de 1-0. O gol ali foi marcado já aos 43 minutos do segundo tempo, né? Já no finalzinho aí da partida, o Goiás acabou sofrendo gol. Vamos falar um pouco sobre a história, o enredo dessa partida, né? O Goiás ele tinha uma previsão aí de que teria três desfalques para o jogo, né? Que seriam o lateral esquerdo Sávio, o centroavante Pedro Raul e o atacante Vinícius. Porém, pouco antes da bola rolar, a gente teve a informação de que Dadá Belmonte e Caetano também estariam fora do jogo. O Caetano parece que sentiu no treinamento, né? Inclusive ele foi poupado do último treino antes do jogo por conta de ter sentido aí esse desgaste muscular. O Dadá ele já vinha aí fazendo a transição, né, correndo no campo, teve esse período longo aí de 10 dias, né, para poder se recuperar, fora a partida contra o Bragantino, que ele também já não jogou, né? Então ele teve esse longo período aí de recuperação, mas o departamento médico entendeu que ainda não era o momento, né? Então vamos aguardar aí o decorrer dos próximos dias para a gente saber se o Dadá ele vai voltar ou não. Bom, então com esses cinco desfalques, o técnico Jair Ventura ele teve que fazer algumas mudanças na equipe. Dentre essas mudanças, entraram no time o lateral esquerdo Danilo Barcelos, no lugar do Sávio. No lugar da Belmonte, entrou o Renato Júnior. No lugar do atacante Vinícius, o treinador colocou o volante Matheus Salles. No lugar do Caetano, entrou o zagueiro Lucas Halter. E no lugar do Pedro Raul, entrou o centroavante Nicolas. Essas foram as alterações aí. Com esse modelo de jogo, o time meio que jogou num 4-4-2, né? Em alguns momentos, quando tinha a bola, o Danilo Barcelos fazia ali um terceiro homem de ataque, né? Chegando ali pela esquerda, buscando cruzamentos, mas foi muito pouco efetivo, pouco funcionou essa tentativa do treinador Jair Ventura. No resumo, com esse meio campo aí formado por Auremir, Matheus Salles, Diego e Marquinhos Gabriel, o Goiás teve muita dificuldade aí para poder fazer criações de jogada, né? O meio de campo realmente estava muito pesado, estava muito lento a chegada dessa bola até o ataque. Isso muito se deve à ausência do Vinícius e do Dadá, né? Que são os jogadores que dão velocidade ao time, principalmente o Dadá. Eu vejo, né, que muita gente critica o Dadá, fala mal dele, mas o Dadá ele é realmente o motorzinho do Goiás, até mais do que o Diego. O Dadá, ele corre o campo todo, tanto na defesa quanto no ataque. No mesmo momento que ele tá marcando, ele tá chegando na cara do gol. Então o Dadá é um jogador extremamente importante. Ele faz o ataque do Goiás fluir. E a prova disso foi nesse jogo contra o Botafogo. O Diego estava em campo. Mas sem o Dadá, o ataque não tinha eficiência. Até porque o Diego, com essa subida aí do Danilo Barcelos, ele vinha muito recuado ali, quase como um lateral esquerdo, tendo muita dificuldade ali para fazer essa lateral esquerda. Porque o Diego, ele realmente é um coringa, joga em várias posições, joga, mas se você colocar um jogador destro ali e fazer a lateral esquerda, nem sempre é fácil assim. Então o Diego ele encontrou um pouco de dificuldade, ele saiu até bem na marcação, mas na saída de bola ele tinha um pouco de dificuldade para poder fazer essa saída com qualidade. Na frente, o Nicolas ficou o jogo todo praticamente isolado. O Renato Júnior, muito mais vontade do que técnica, né? O Renato Júnior, ele realmente é um jogador assim que não tem tanta qualidade com a bola no pé, né? Até porque o Renato Júnior também estava improvisado, né? Porque o Renato Júnior, ele é um centroavante de ofício. Ele é camisa 9. O Renato Júnior, ele não consegue jogar aberto ali pela beirada do campo como um velocista. O Renato Júnior não tem toda essa intimidade com a bola para poder jogar aberto pela ponta. Então, ele também tem muita dificuldade quando ele atua nessa função.
E o Nicolas isolado na frente, trombando com dois zagueiros muito fortes, que era o Vitor Cuesta e o Erickson, se eu não estiver enganado, Erickson ou Ellison. Me fugiu agora o nome do zagueiro do Botafogo, um jovem zagueiro, realmente muito bom jogador. Ele ganhou quase todas as bolas altas do Nicolas, o que não é fácil. O Nicolas é um exímio cabeceador, mas o jovem estava realmente numa grande noite. Inclusive, na transmissão lá da Globo, ele ganhou o prêmio como destaque do jogo, né, como o melhor jogador em campo. Justamente por conta de todos esses desarmes aí, esses embates vencidos contra o Nicolas. O Nicolas ele lutou, ele buscou, ele brigou, ele tentou fazer pivô, mas como eu disse, o meio-campo do Goiás ele não estava falando a mesma língua. Ele estava com muito receio de ir ao ataque. Eu senti isso desde o começo do jogo, que o Goiás ele parecia muito estar acomodado com o empate. O Goiás, eu acho que ele sentiu bastante esses 5 desfalques aí, que realmente tem de ser sentidos, né? Até porque o Goiás ele tem um elenco muito enxuto, muito pequeno. Então ele não tem grandes peças de reposição. Então você perde 5 jogadores, você perde o quê? 50% do seu time titular. Então realmente é uma perca muito brusca para você poder fazer ajustes e querer que o time mantenha o mesmo nível de atuação. Então realmente era de se esperar um time mais abaixo, só que eu senti que o Goiás ele respeitou demais o Botafogo. Ele teve muito medo de se lançar ao ataque. Mesmo com os desfalques, acho que se o Goiás tivesse se imposto diante do Botafogo, isso poderia ter sido diferente. O Goiás ele adotou aquela postura, principalmente no segundo tempo, né? Com a medida que os minutos iam passando, o Goiás ele ia só baixando as linhas de defesa, só recuando ali a marcação. Então ele foi chamando o Botafogo para o seu campo, chamando o Botafogo para o seu campo. O Botafogo que tem um time aí, que tem uns jogadores muito qualificados tecnicamente, né? Como foi o caso do próprio Jefinho, que ele entrou no segundo tempo e desequilibrou bastante a partida. Acabou que sofreu o gol, né? De tanto o Botafogo tentar, de tanto o goleiro Tadeu salvar. Para você ter uma ideia de como o Goiás abdicou do jogo, no primeiro tempo, o Goiás teve uma finalização contra 10 do Botafogo. Isso só no primeiro tempo. Jogando em casa, o Goiás conseguiu finalizar uma vez contra 10 do Botafogo. E o Botafogo não é uma grande equipe, com todo respeito ao Botafogo, né? Mas medidas as proporções, o Goiás já enfrentou aqui na Serrinha equipes muito mais bem qualificadas, né? Como o próprio Flamengo, como o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Santos. E o Goiás conseguiu fazer jogos muito acima do que foi apresentado. Aí vem a questão, mas estava com os desfalques. Sim, estava com os desfalques. Mas eu ainda acredito que o Goiás poderia ter feito uma partida melhor se ele tivesse tido um pouco mais de gana de vencer o jogo. Porque o Botafogo, mesmo ele não fazendo uma partida brilhante, mesmo ele também não sendo tecnicamente muito superior ao Goiás, o Botafogo ele estava com vontade de vencer. O Botafogo ele tinha vontade de vencer, ele estava se jogando ao ataque, ele queria o gol a todo momento. E o Goiás não, o Goiás estava muito confortável com o 0-0. Então eu acho que foi aí o erro do Goiás, né? Muita gente criticando também as escolhas do Jair Ventura, né? Eu também concordo em certos pontos, né? Como a gente falou, o Jair ele tem um elenco muito enxuto, não dá para ele rodar muito, não dá para ele mexer muito aí nesse sistema. Mas quando terminou o primeiro tempo, eu pensando que o Goiás queria uma vitória, né? Eu acreditei muito que o Jair já iria voltar no segundo tempo colocando velocidade, porque o Goiás estava muito lento, muito pregado na defesa. Então eu imaginei sim que já que ele queria adotar esse sistema um pouco mais cauteloso, ele voltaria com jogadores de velocidade, justamente para quê? Para explorar os contra-ataques, explorar os erros do Botafogo. Porque o Goiás jogou na defesa, mas ele não explorava os erros do adversário, porque quando ele roubava a bola, ele não tinha a mínima velocidade para chegar ao ataque. Então como que ele ia contra-atacar? Como que ele ia vencer essa partida? Então eu imaginei sim que no intervalo o Jair Ventura ia voltar aí com o Apodi ou com o Pedrinho, com jogadores de velocidade, mas não, a substituição que o Jair Ventura fez foi tirar o Matheus Salles e colocar o Caio Vinícius. Ele trocou simplesmente 6 por meia dúzia. Não entendi qual foi o motivo da mexida dele. Eu sei que, na minha concepção, no meu entendimento, o Caio Vinícius é um jogador muito aquém, até do Matheus Salles. O Matheus Salles também não é um grande volante, mas mesmo assim ele ainda consegue
ser superior ao Caio Vinícius. O Caio Vinícius, ele realmente, ele fez uma Série B até interessante ano passado, né? Pela idade dele, a gente até acreditava que ele poderia trazer algum retorno, só que infelizmente ele não conseguiu. Não conseguiu, chegou na Série A, parece que o jogador sentiu o peso da competição, ele não conseguiu render nem perto do que ele rendeu na Série B do ano passado. Então, no meu ponto de vista, essa também foi uma mexida aí que eu não entendi qual foi o propósito do Jair em tirar o Salles e colocar o Caio Vinícius, já que não mudaria muita coisa. Quando o Pedrinho e o Apodi entraram, o Goiás melhorou. O Goiás melhorou, ele começou a chegar mais ao ataque, por quê? Justamente por isso. Ele roubava a bola, acionava o Pedrinho ou acionava o Apodi, e aí tinha velocidade. O Luan Dias também entrou, fez uma boa partida, entrou bem no jogo. Agora quem entrou, que realmente também fez uma partida muito abaixo, assim como o Caio Vinícius, mais uma vez foi o Felipe Bastos. Eu de verdade não entendo o que o Felipe Bastos está passando na cabeça dele, se ele está pensando em aposentadoria, não sei, mas o futebol que o Felipe Bastos está jogando está irreconhecível. O Felipe Bastos nunca foi nenhum craque, nenhum exímio jogador, mas o Felipe Bastos sempre foi um atleta que ajudava muito as equipes por onde passou. Tinha uma bola parada muito forte, um chute de fora da área muito bom. O Felipe Bastos ontem deu um chute lá de fora da área que ele quase jogou a bola para fora da serrinha. Se eu for puxar aqui a última vez que o Felipe Bastos acertou um bom chute no gol, eu acho que foi lá no Campeonato Goiano. O Felipe Bastos realmente também não sei o que está acontecendo. Então, é isso. Realmente foi um jogo bem atípico do que o Goiás vinha apresentando, né? Teve todas essas circunstâncias que eu citei aqui para ocasionar nesse resultado, né? Então, os desfalques contribuíram, a postura do time contribuiu, algumas alterações aí que eu não entendi muito bem podem ter contribuído também. Mas de qualquer forma, o Goiás ele tem que sacudir a poeira, ainda tem muito campeonato pela frente. Já tem outro jogo em casa agora, sábado, contra o Fortaleza, às 19 horas, sábado, lá na Serrinha. Então, o Goiás tem que dar essa resposta. Ele precisa vencer esse jogo, até porque depois desse jogo, ele vai para 2 compromissos seguidos fora de casa. Ele pega Ceará e Internacional fora de casa. Então ele precisa muito dar essa resposta nesse jogo contra o Fortaleza, porque as 2 partidas fora de casa serão de extrema dificuldade para o Esmeraldino. Bom, galera, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ficar ligado e antenado em tudo que acontece no Goiás Esporte Clube. Até a próxima e um grande abraço.